Amém. Amados, eu vou ler em 1 Samuel 3, nós vamos ler o versículo 1. Primeira Samuel 3, versículo 1. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o chamado de Samuel. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã, que o Senhor falou comigo já tem uns dias, Deus vai fazer o improvável na sua vida. Ele não vai fazer as coisas que nós achamos que ele vai fazer. Ele não vai fazer o que é óbvio. Ele não vai fazer o que eu e você estamos acostumados. Ele vai fazer o que é raro. Ele vai fazer o que nós não imaginamos. Porque o que Deus tem é maior do que eu e você podemos imaginar. Olha o que fala. Naqueles dias, as visões não eram frequentes. O Senhor fez o que era raro. O Senhor fez aquilo que parecia que não ia acontecer, para mostrar que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Mas Samuel vivia no templo. Samuel era dedicado ao Senhor. A sua mãe o entregou. E mesmo assim as visões eram raras, a palavra era rara. Por quê? O povo estava num tempo ali que eles estavam totalmente corrompidos. Eles estavam longe de Deus. Eli era o sacerdote do templo. E a família de Eli, os filhos de Eli eram corruptos, eles estavam corrompidos. E o Senhor já havia avisado a ele que era para ele endireitar a casa dele. O Senhor já tinha falado com ele através de visões ali sobre aquilo que estava errado. E mesmo Eli estando dentro do templo, a família dele, os filhos, não estavam de acordo com aquilo que a palavra dizia. E vocês já pararam para pensar que toda vez que o povo se afasta de Deus é por escolha do povo? Nunca é porque Deus fala, eu não quero o meu povo. Todas as vezes que o povo estava longe de Deus, é porque o povo escolhia não ouvir a Deus. Toda vez que você acha que Deus está longe de você, não é porque Ele está longe de você. As tuas atitudes e as suas ações têm afastado você de Deus. Todas as vezes que a gente fala, mas Jesus não fala comigo, ou eu não escuto a voz do Senhor, não é porque Ele está longe, é porque você está com o coração distante do Senhor. Porque o Senhor está perto. O Senhor está próximo de nós, mas nós escolhemos muitas vezes não ouvir a voz dEle. Nós muitas vezes escolhemos não obedecer aquilo que Ele nos pediu lá atrás. Eu preguei na quinta-feira e eu falei sobre a obediência 100%. A gente fala que obedece a Deus, mas a gente obedece parcialmente. Eu vou à igreja, mas eu não dou meu dízimo. Eu leio a Bíblia, mas eu não perdoo o meu irmão. Eu escolho o que eu quero, eu escolho o que eu quero fazer. Eu amo os meus amigos, mas aquele que me feriu, eu não quero falar com ele. Nós escolhemos o que nós queremos obedecer. E o que o Senhor quer é uma obediência total. Até mesmo Eli, sendo sacerdote do templo, ele foi punido, a sua família foi punida por eles não estarem de acordo com aquilo que Deus falou. Por o Senhor não leva brincadeira ao pecado. As nossas escolhas e as nossas ações, elas têm sim consequência. E o Senhor trata nas nossas vidas. Quando nós escolhemos nos calar, não ouvir ou ficarmos quietos diante de situações que o Senhor já condenou. Diante de situações que o Senhor já falou que não quer mais. Diante de coisa que o Senhor condena. Eu e você, como cristão, temos que nos levantar na autoridade do Senhor, segundo a obediência, segundo o propósito do Senhor e a sabedoria que Ele coloca no nosso coração, para denunciarmos aquilo que está errado, sim. A gente não pode mais ser conivente com coisas que o Senhor não gosta. A gente não pode mais fingir que está tudo bem para coisas que o Senhor já disse que não quer mais. Nós temos que nos posicionar
Se o Senhor já te mostrou que algo na tua vida não está de acordo, que está te afastando, que está fazendo mais, começa a levantar em oração você, para Jesus te dar força e você fazer diferente. Nós não podemos mais nos conformar, como o Vitor falou aqui, com as coisas do mundo. Ah, mas tudo mudou. Qual é o problema? Ah, isso daqui não tem problema. Tem problema sim. Se Deus desaprova, tem problema sim. Eu ouvi um pastor falando que se isso não te traz para perto de Deus e não te faz amar mais a igreja, é do diabo. É verdade. É do diabo mesmo. Se não faz eu estar mais próximos do Senhor, se não faz eu estar próximo daqueles que têm comunhão com o Senhor, não é de Deus. A gente tem que começar a ver. É sim, sim ou não, não a palavra do Senhor. Ela não tem meio termo. O Senhor fala que quando está morto, ele vomita. Então ele não gosta, ele não se agrada, ele não quer. Ou você é ou você não é. E o que você tem escolhido? Ser ou não ser? Eu vou na igreja, mas saio daqui, eu falo mal da minha igreja, eu falo mal das pessoas que estão lá, eu falo mal, eu faço aquilo que não agrada ao Senhor, eu tenho as ações que não agradam, eu posto coisas na internet que desagradam a Deus. Realmente é isso que você quer viver? É esse cristianismo, é esse evangelho que você quer mostrar? É isso que você quer que as pessoas vejam de quem é discípulo de Cristo? É isso que você quer passar para os outros? O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos despertando, sabe por quê? Nós fomos chamados para ouvir a voz de Deus. Foi isso que o Senhor falou que eu tinha que falar nessa manhã. Fala para eles que eles foram chamados para ouvir a minha voz. O Senhor nos chamou para estar perto, para ser amigo. E me desculpa, nós não vamos ser santos para ser amigo de Deus. É óbvio que não, nós temos pecado, nós erramos, nós fomos falhos. Mas nós temos que nos escolher, nos posicionar para aquilo que é certo diante do Senhor. E se eu não estou agindo dessa forma, então eu vou começar a orar e pedir que seja mais do Espírito Santo de Deus e menos da minha carne. Então eu vou pedir para o Senhor tomar conta de mim e me ajudar. Porque eu sozinho não estou podendo. Eu sozinho não consigo. Sabe como que você vai ouvir a voz de Deus entrando no seu quarto, fechando a porta e orando? Não é às vezes no meio de uma multidão. Não é estando de lado de uma pessoa que também tem mais intimidade com o Senhor. Muitas vezes não. É você e Deus, é na sua intimidade, é no seu tempo. É assim que o Senhor quer. Não tá bom? Então eu vou lá para o meu quarto, eu vou fechar a porta e eu vou orar. As coisas não estão sendo do jeito que eu quero, então eu vou lá, eu vou fechar a porta e vou falar para aquele que tem poder para mudar. Eu vou para mais perto dele e não correr para o outro lado. E muitas vezes, em vez da gente se aproximar mais do Senhor, a gente corre mais para o outro lado. E ele está falando, eu te quero naquele lugar de escuta, de tempo comigo, de presença, de joelho no chão. O joelho no chão faz toda a diferença, o abrir o nosso coração, a nossa sinceridade para o Senhor. Nós temos que estar no lugar para ouvir a voz do Senhor. Samuel não estava em qualquer lugar, Samuel estava no templo. Samuel estava buscando, eu não estou dizendo que você tem que estar dentro da igreja, não, eu estou dizendo que você tem que estar buscando, que você tem que estar onde a presença do Senhor está, aonde Ele se faz presente. E me desculpa, aonde o Senhor está, aonde a presença dEle está, há a transformação e a mudança. Então não adianta eu estar perto do Senhor e continuar do mesmo jeito, porque eu sou difícil mesmo, porque comigo é assim. Muitos de vocês não estavam, mas na quinta-feira teve uma irmã aqui que ela testemunhou antes de acontecer. E ela falou que ela era uma pessoa difícil, sim, e que ela não queria perdoar, mas Deus falou para ela que era para ela ir, e que era para ela perdoar. E ela nem tinha ido ainda onde ela precisava, mas o Senhor já tinha falado que era para ela ir, ela estava testemunhando antes dela ir, porque ela ouviu Deus falar. É isso que tem que acontecer. Eu sou difícil, eu não sou fácil, eu tenho esse defeito, eu tenho aquele, todos nós temos, mas nós temos que ter consciência de ouvir a voz de Deus e de obedecer.
Sabe por que você está vivendo a mesma coisa? Porque você está fazendo a mesma coisa. Você não mudou nada, você não deixou Deus entrar e colocar nada no lugar. Tá tudo uma bagunça aí dentro. Deus não tem nem espaço para entrar. Deus não sabe nem por onde vai começar porque você não deixa. Porque você não quer. Porque aonde nós temos apego, a gente não quer que Deus entre. Aonde eu acho que eu tenho controle, eu não consigo entregar o controle. Aonde eu quero manter do meu jeito, aquela bagunça organizada que a gente fala, a gente não quer deixar Deus fazer. E Deus está dizendo que Ele não trabalha dessa maneira. Que Ele faz da maneira dEle. Ele coloca as coisas no lugar que Ele quer. Nós temos que ter prioridade. Quais tem sido a nossa prioridade? E olha só o que ele fala aqui no versículo 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário onde se encontrava a arca de Deus. Olha só, a lâmpada de Deus. O que significa a lâmpada? Luz. E quando eles falam aqui sobre a lâmpada de Deus, eles falam sobre um certo horário em que estava ali, era na madrugada. Porque a lâmpada ficava acesa. Então, eles falam da lâmpada referente a um horário da madrugada em que a lâmpada estava ali acesa. Que eu não sei qual horário é. Mas aí eu fiquei perguntando para o Senhor. Naquele tempo, quem podia entrar no tabernáculo ou no templo? Só o sacerdote. E aí, quando Jesus vem, quem que pode entrar no templo? Nós. Todos têm acesso. Porque ele rasga o véu. Quem que mantinha naquele tempo a luz, a lâmpada, o azeite aceso? Porque para a lâmpada continuar acesa, eles tinham que encher de azeite. Era o sacerdote. E hoje eu e você temos acesso. Quem tem que manter a lâmpada do nosso tabernáculo, do nosso templo acesa? Eu e você. O quanto de azeite você tem colocado naquela lâmpada para ela permanecer acesa? Como que está o seu templo? Como está o seu tabernáculo com o Senhor? Você não precisa mais de um intermediário. Eu não preciso mais que o sacerdote fale para mim. Eu não preciso mais que alguém vá lá. Eu tenho esse acesso livre, mas o quanto eu tenho de azeite para a lâmpada permanecer acesa? O quanto eu tenho buscado? Aleluia, glória a Deus. E o azeite na Bíblia, ele significa muitas coisas. Ele significa a consagração, a separação. Ele ajudava na cura. Ele ajudava na alimentação da comida. Em ofertas, as pessoas também davam azeite. Então, ele tinha muito valor naquela época. E hoje também. Porque quanto está 1 litro de azeite hoje? Muito caro. E azeite é uma coisa muito boa, não é? E aí, olha só. Quando o Senhor vai separar alguém, vai ungir, o que o Senhor derrama? Azeite. O óleo. E o que isso mostra? Que o óleo te capacita. Que o azeite tem uma capacitação espiritual de Deus. Quando Davi foi separado, quando Davi foi ungido, ele já foi rei na hora? Ele passou por um processo, mas primeiro veio a unção. Então quer dizer o quê? Primeiro você vai receber a unção, depois você vai passar pelo processo, depois Deus vai te capacitar, depois você vai ser escolhido, ungido, separado por Ele para aquilo que Ele tem. Mas primeiro Ele traz a evidência que você está sendo ungido, que Ele está derramando algo. Primeiro Ele dá essa consciência para mim e para você. Então, quando nós recebemos a unção na porta, já está dizendo, você está sendo separado. Eu estou cuidando. Eu estou guardando. E porque muitas vezes nós não damos o devido valor para aquilo que o Senhor tem nos entregado. Davi foi ungido, mas Davi demorou anos
para tomar o reinado, para ser rei. Davi foi perseguido por Saul. E olha só como que é. Quando Davi foi separado o rei, já havia um rei. E a mesma coisa aqui. Quando o Senhor chama Samuel, já havia um sacerdote. Por que o Senhor estava chamando Samuel, se ele já era o sacerdote? Porque Samuel tinha um coração disposto a ouvir o Senhor. E Eli já estava chegando na sua velhice. A nova geração tem que entrar quando a outra já está se acabando. Novos precisam se levantar. Pessoas novas são ungidas e capacitadas pelo Senhor. E não quer dizer que o Senhor não está mais com aquele, mas coisas novas o Senhor está fazendo. E aí agora eu quero falar para você. Quem levou Samuel para o templo? A mãe dele. Então eu quero dizer para você que é pai e mãe, você tem uma influência espiritual muito grande sobre a vida do seu filho. Muito grande. Porque Samuel foi propósito de oração de Ana. Ana orou, Ana desejou ter Samuel, Ana chorou, mas Ana fez um voto para o Senhor, que ela devolveria para o Senhor. E aí Samuel cresceu aonde? No templo. Samuel cresceu num lugar separado para aprender a palavra. Você pai, você mãe, você pode mudar o destino do seu filho. A sua oração, ela pode mudar situações. O seu posicionamento diante de situação pode influenciar na vida do seu filho. Nós temos que nos posicionar diante daquilo que o Senhor nos dá. Se Deus te deu um filho, você tem a responsabilidade de cuidar, de manter, de educar, mas também espiritualmente de orar para ele andar nos caminhos do Senhor. Porque pode ser ele um Samuel dessa geração. Pode ser ele um líder, um profeta. Olha o que era o profeta, aquele que ouve a Deus e que fala para o povo. E o profeta no dia de hoje é a mesma coisa. Quando você recebe uma profecia, é porque o Senhor falou com aquela pessoa. O Senhor deu uma mensagem e a pessoa está te passando. É algo que tem muito valor. E hoje, muitas vezes, nós não valorizamos. É o Senhor, o dom de profetizar, o dom de entregar, o dom de curar, o dom de tocar, o dom de servir, o dom de amar é do Senhor. E muitas vezes nós não valorizamos o dom que Jesus nos deu. Nós tratamos de qualquer maneira ou nós nem queremos usar. O Senhor te entregou algo e você tem medo e você não quer fazer. E o Senhor está te falando, mas eu te entreguei. Quando você ganha um presente bonito, uma coisa que você queria, a nossa vontade não é mostrar para os outros, não é sair, usar, principalmente mulher, né, que gosta, não é mostrar. E por que quando o Senhor nos dá um presente, que é o dom dele, a gente quer esconder? A gente não quer mostrar. A gente quer ficar quieto. O Senhor quer trazer a evidência. Aquilo que o Senhor fazia com Samuel no secreto foi mostrado para o povo. O Senhor trouxe a evidência, aquilo que ele e Samuel passaram ali. Tudo aquilo que o Senhor foi ensinando. Nós vamos ver mais para frente aqui o que fala nos versículos. E se a gente ler o versículo 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não o puniu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão para Eli. Olha só, um novo profeta estava se levantando.
Quando o Senhor fala com você, ele revela segredos. Para quem que você revela segredo? Você revela para qualquer pessoa? Você revela para quem é íntimo, para quem você confia. Olha a confiança que Deus tinha em Samuel. Mesmo sendo um menino, o Senhor revelou aquilo que ia fazer na vida de Eli. Ele não poderia ter revelado para Eli? Ele já tinha falado para Eli que a sua família ia ter punição. Deus já tinha falado para Eli que os filhos dele estavam fazendo aquilo que não agradava a ele. Mas Eli não fez nada. E aí sabe o que o Senhor faz? Levanta outra pessoa para então mostrar para Eli aquilo que ele ia fazer. Mas sempre que o Senhor levanta uma pessoa, sempre que o Senhor traz algo novo, ele não deixa de tratar aquilo que estava lá atrás. Ele não deixa de tratar aquilo que estava corrompido. Ele falou, um novo sacerdote vai vir, mas primeiro eu vou terminar aquilo que aconteceu. Eu vou tratar na família de Eli, porque o Senhor é um Deus justo. O Senhor não levanta outro sem ele deixar as coisas organizadas. Sem o Senhor colocar tudo no lugar. E por que Samuel não fala para Eli? Porque ele já tinha avisado. E ele não fez nada. Toda vez que Deus fala com a gente não faz nada, o Senhor levanta outra pessoa para falar para nós mesmos. O Senhor, ele dá chance para nós. Ele desperta a gente. Porque o Senhor quer o nosso bem. Mas se nós continuamos sentados da mesma maneira, o Senhor tem que falar para outro. Quantas vezes nós ouvimos alguma profecia de alguém e você mesmo já tinha sentido no seu coração que era para você fazer isso? Ou que o Senhor ia fazer isso? Quantas vezes você, antes de ouvir alguém falar isso para você, você fala, nossa, mas eu tinha sentido isso. Deus já tinha mostrado para você. Mas você não deu ouvidos, mas você achou que não era coisa da sua mente. Então o Senhor precisa levantar outra pessoa para dizer a mesma coisa para você ouvir, para você obedecer, porque o Senhor quer que nós obedecemos. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer obediência. E aí, se nós formos aqui no versículo 19, diz o seguinte: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha aquilo que Deus estava fazendo no secreto. Com Samuel estava sendo evidente para todo o povo. Quando nós estamos verdadeiramente com o Senhor, aprendendo dele, no secreto, buscando dele, nos alimentando dele, aquilo fica evidente para as outras pessoas na nossa vida. Não dá mais para ficar oculto. Não dá mais para ficar quieto, porque o Senhor traz a luz. A nossa mudança interna, ela é tão evidente exteriormente que os outros começam a ver. E aí as pessoas sabiam que ele era profeta. E ele saía falando, eu sou profeta, viu? Eu moro no tabernáculo, eu estou no templo. Não. As ações, as atitudes dele confirmavam aquilo que Deus tinha na vida dele. Você não vai precisar sair falando. Você não vai precisar ficar falando, olha, eu estou num jejum de tantos dias. Olha, eu estou num propósito na madrugada. Olha, o Senhor me chamou para fazer isso. Olha, só Deus sabe que eu estou passando lá. Você não precisa falar nada. As suas ações, as suas atitudes vão mostrar que Deus está na sua vida. Ninguém vai precisar validar, ninguém vai precisar confirmar, mas isso é o quê? Intimidade, é entrega. Será que o Senhor confia em mim a ponto de contar segredos para a minha vida? Será que o Senhor confia tanto em mim a fim de falar aquilo que Ele vai fazer em Israel? O Senhor levanta ali Samuel porque ele queria agir no meio do povo de Israel que estava corrompido, que não estava mais ouvindo. A palavra de Deus era rara. Se a palavra de Deus era rara, era porque o povo não falava da palavra.
E o Senhor levanta um jovem para fazer a diferença. Olha como a oração de Ana, o propósito que Ana fez, teve poder. Penina tinha muitos filhos, mas nenhum era como Samuel. Quando as coisas de Deus são geradas por Ele, no propósito, no voto, na oração, é diferente, porque é aquilo que Deus tem, não é aquilo que eu quero. Olha quem foi Samuel, um líder espiritual. E aí eu te faço uma pergunta, vale a pena esperar como Ana esperou? Ou será que eu quero ser Penina? Do meu jeito, da minha maneira. Quem eu quero ser? Ana ou Penina? Será que eu quero aguardar por aquilo que Deus tem para a minha vida? Ou será que qualquer coisa para mim me satisfaz? Não é um pouco da presença. O Senhor quer a presença completa. Se o Senhor está falando isso conosco, é porque o Senhor tem prazer de estar conosco. Se o Senhor quer que nós estejamos perto dEle, é porque Ele tem prazer de estar perto de nós, de passar tempo, de ouvir a nossa oração, de ouvir o nosso clamor. Nós estamos lendo um livro e ele fala que nós temos que estar... Como que é? Não é em constante oração, mas é a presença do Senhor ser perceptível da nossa vida, né? E aí ele fala, como que eu vou trazer sempre, não ter só o meu devocional, o meu tempo que eu oro e depois acabou. Ele fala que nós temos que trazer a presença do Senhor para tudo aquilo que nós estamos fazendo. E aí ele começa a falar pequenos trechos para você falar, Senhor, a tua presença é real, o Senhor é o meu Deus. Sabe, para você falar diversas coisas, o Senhor está aqui comigo, o Senhor me fortalece agora, me ajuda agora. Para em tudo aquilo que você for fazer, você ter consciência de que o Senhor está com você. E não só naquele tempo de devocional. Porque às vezes a gente acha que o Senhor só está ali quando eu estou orando. Aí eu saio dali, parece que eu saí da presença. Não. Você saiu do seu momento de oração ali. Mas o Senhor, Ele permanece com você. O Espírito Santo de Deus está com você aonde você está. Então você não pode só trazer a presença para aquele momento. Você tem que pedir ali para o Senhor em todo momento. Aquilo que você está fazendo tem que ser uma adoração para o Senhor. Porque a adoração, ela é presença. Não é só quando eu louvo. É aquilo que eu faço ali na minha casa. É aquilo que eu faço no meu trabalho. É quando eu saio na rua. Tudo tem que ser uma adoração para Deus, porque diz que todas as coisas ali na palavra do Senhor cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quer comemos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Então tudo que eu faço tem que glorificar a Deus. Então não é só o meu devocional, não é só o meu culto na igreja. É o meu tempo com o Senhor em todo o tempo, todas as atividades. Então, se você está em casa, se você está limpando, se você está lendo, se você está no momento, tem que ser, o Senhor tem que estar, tem que ter a presença de Deus. E será que nós fazemos da nossa casa uma adoração para o Senhor? Será que a minha casa ela é considerada um tabernáculo de Deus? Será que a presença do Senhor ela habita dentro do meu lar? Será que tudo aquilo que eu faço é para a glória de Deus? Ou será que é só um momento, só um instante, e depois eu esqueço que o Senhor está ali comigo? Tudo o que nós fazemos tem que chamar a presença de Deus. E se nós fazemos alguma coisa que não chama a presença de Deus, então é porque não é algo que agrada ao Senhor. E aí quem tem que mudar? Nós ou o Senhor? Nós. Não é fácil, não. É nós, o tempo inteiro, estarmos atentos e ter consciência de que Jesus está comigo. Mas quanto mais nós praticamos, mais nós conseguimos fazer. Quanto mais eu pratico aquilo, mais eu consigo ter consciência daquilo e mais eu consigo fazer. Então, se tem algo no meu dia que eu já começo e sei que Deus não vai se agradar, então não faça. Já começa pedindo para o Senhor tirar aquilo de você. Se eu já vou reclamar, então não reclama, fecha a boca. Se eu vou fazer alguma coisa, então você já não faz.
Começa a pedir para o Espírito Santo de Deus colocar essa consciência sobre mim e sobre a sua vida. Porque nós fomos chamados para levar a palavra de Deus. Nós fomos chamados para colocar o azeite nessa lâmpada, que não pode se apagar. Mas eu não sei para que eu fui chamado. Você foi chamado para ouvir a voz de Deus. E só ouve a voz de Deus quem é íntimo, quem é amigo, quem está perto. Então onde você vai ouvir a voz de Deus? Na presença dele. Estando perto dele. Cada vez mais. Vá, coloca para mim João 15:15, por favor. Nossa, amado, glória a Deus. Agora é que eu vi. Já não chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vós. Olha o que Jesus fala. Eu já não chamo vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigo. O Senhor quer nos chamar de amigo. O Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer estar perto de nós. Então que eu e você possamos deixar o Senhor nos usar da maneira que Ele quer. Não se cale mais. Não fique mais fugindo daquilo que o Senhor já determinou para a sua vida. Daquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Não precise de confirmação da confirmação. Quando eu estava no louvor e o Senhor falou para mim fazer isso com os músicos, eu ainda pensei, acho que eu vou pedir uma confirmação, né? Se alguém falar de unção, se alguém falar de alguma coisa, eu falei, eu vou fazer. Se Deus não falar nada, eu não vou fazer. Mas quando eu subi aqui, o Senhor falou, você vai fazer. E eu não vou confirmar nada. Porque nós falamos, mas nós ao mesmo tempo não acreditamos. Antes de qualquer coisa a gente fica, confirma, fala Jesus, confirma, usa não sei quem, Senhor, fala com aquela pessoa. E o Senhor está falando, eu já falei com você e isso basta. Se nós conhecemos a voz dele, nós sabemos que é ele. E aí então a gente não vai precisar ficar pedindo confirmação. Porque a gente ouve a voz da pessoa e a gente reconhece. Agora, o Benício, quando a gente está falando com qualquer pessoa e ele ouve a voz, ele já sabe quem é, se é uma pessoa próxima. E aí ele já fala o nome da pessoa por telefone, às vezes. Ele já sabe quem é. E ele já fala o nome, porque ele conhece. E o Senhor quer isso. Quer que quando ele chame o meu e o seu nome, nós reconhecemos. Nós sabemos e nós estejamos prontos. Nós não ficamos com medo. Olha o que Deus fala para Josué. Seja forte e corajoso. Eu estarei com você. E Deus está falando para mim e para você. Seja forte e corajoso. Eu estarei com você. Eu estou com você. Para de temer, porque o Senhor é aquele que está adiante. Eu queria que você se colocasse de pé.